Bom dia a todos amigos do canal. Você acredita em lobisomem? Em que existem seres que desconhecemos no mundo? Preste atenção nesses relatos. Deixe-me acompanhar durante qualquer atividade que você esteja fazendo. Ou fique à vontade, desconecte-se um pouco do estresse e da correria do mundo exterior e prepare-se para ouvir esses relatos. Era o verão de 2019, eu acabara de me formar na faculdade. Eu queria fazer algo grande antes de começar meu novo emprego. Pelo menos algo divertido. Então decidi fazer uma viagem de mochila solo, nas montanhas Catskill, por uma semana. Sou um caminhante experiente, tendo crescido em Adera, então não estava muito preocupado em ficar na selva sozinho. Os primeiros dias da viagem foram ótimos, o clima estava perfeito, ensolarado e quente, mas não muito quente. Eu caminhava cerca de 8 a 10 milhas por dia, apreciando a bela paisagem. Até vi alguns outros caminhantes e mochileiros, mas na maior parte, eu estava sozinho por lá. No terceiro dia as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Logo percebi que os pássaros e outros animais selvagens pareciam muito mais silenciosos do que antes. Os poucos caminhantes que encontrei não devolveram meus sorrisos amigáveis ou um bolá. Pareciam preocupados, prontos para irem embora. Eu atribuí isso a estar indo mais para o interior do país. Mas isso me deixou com uma sensação de inquietação. Naquela noite fiquei no meu acampamento, ao lado de um riacho. Acendi uma fogueira, mas mal precisava dela à noite e permaneceu quente e deixei minha barraca aberta, para entrar ar fresco. Enquanto eu estava pegando no sono, pensei ter ouvido passos do lado de fora e o estalar de folhas. Fiquei ouvindo atentamente, mas não ouvi mais nada de incomum. Apenas alguns sons normais da floresta à noite. Ainda assim, demorei muito para pegar no sono. No dia seguinte continuei minha caminhada, subindo e saindo do vale em que estava. O terreno ficou mais rochoso e as árvores mais espessas. Senti que estava sendo observado, embora nunca tenha visto ninguém. Eu ignorei a sensação assustadora, como apenas o fato de eu estar nervoso, por estar sozinho por tanto tempo. Quando o crepúsculo caiu, montei minha barraca em uma crista, com vistas para os picos circundantes. Cozinhei e jantei. Limpei e me acomodei para a noite. Uma lua cheia iluminava o interior da minha barraca criando sombras estranhas que brincavam com meus olhos, exausto da longa caminhada. Eventualmente adormeci algum tempo depois, acordei subitamente. Minha barraca sacudiu violentamente, as barras se dobrando e caindo em cima de mim. Lutei para sair de dentro, com a certeza de que um urso havia decidido me atacar no meio da noite, mas quando saí não havia nada lá. Apesar das barras da barraca estarem danificadas, o tecido estava intocado. A noite estava calma e silenciosa, banhada pela luz da lua. Confuso e abalado, arrumei a barraca da melhor maneira que pude. E tentei voltar a dormir. De manhã empacotei rapidamente querendo sair daquela crista exposta. O clima quente tinha mudado durante a noite e um frio pairava no ar. Nuvens escuras se aproximaram enquanto eu descia a colina. Trovões ecoavam ao longe, aumentei o ritmo esperando chegar ao próximo abrigo, antes da tempestade. O céu se abriu e a chuva começou a cair. Assim que o abrigo apareceu à vista, corri os últimos 100 metros até o abrigo vazio. Aliviado por ter chegado, ao recuperar o fôlego e tirar meu casaco, percebi que algo estava errado com o abrigo. Impressões de mãos e marcas de garras riscavam as paredes internas, trapos sujos espalhados pelo chão, a fogueira continha ossos carbonizados e cheirava a cabelo queimado, e carne. Recuei do abrigo, meu coração batendo forte, o vento se levantou uivando, através das árvores. Então vi uma sombra gigantesca avançando pela floresta em minha direção. Não tive escolha, virei e corri para a tempestade, a chuva chicoteando meu rosto, o trovão ecoava acima de mim, escorreguei na trilha lamacenta mas continuei. Galhos arranhavam minha pele enquanto eu corria descontroladamente ladeira abaixo, a coisa correu atrás de mim se aproximando, saiu das árvores em uma clareira rochosa no momento em que o raio atingiu bem atrás de mim. O estrondo ensurdecedor reverberou, pelo meu corpo congelei e lentamente me virei. A floresta estava quieta novamente, o vento se acalmou e gotas de chuva pingavam das folhas. Nenhum sinal da coisa que me perseguia. Eu só imaginei,
tão exausto e encharcado, encontrei uma pequena caverna entre as rochas, onde eu poderia esperar a tempestade passar. Quando o vento aumentou novamente, me enfiei no canto mais distante abraçando meus joelhos tremendo incontrolavelmente. Eventualmente a chuva diminuiu e saí para avaliar a meu arredor. Logo escurecer e eu precisava encontrar um lugar seguro para acampar. Entorpecido pelo frio e pelo medo tropecei, recuando a cada galho balançado e arbusto farfalhante, enquanto passava por uma parte densa da floresta. Senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem, eu sabia que estava sendo observado novamente, minha respiração acelerou e comecei a correr, o sol desapareceu abaixo da crista. Enquanto eu descia a trilha, sombras se estendendo pelo caminho. Ao virar uma esquina me choquei com algo sólido, mas macio recuando olhei para cima, apenas para ver um rosto demoníaco, pálido com buracos negros como olhos, presas podres se projetavam de sua boca aberta, enquanto ele se erguia sobre mim. Eu gritei e tentei correr, mas suas mãos nodosas agarraram meus ombros e senti as garras cavar em minha pele, o hálito podre me envolveu, enquanto a criatura abria a boca impossivelmente larga, como se estivesse pronta para me devorar inteiro. Tudo ficou preto. Devo ter desmaiado, porque quando recuperei os sentidos estava sozinho na trilha escura, aquela coisa se era real, agora tinha ido embora. Lutei para me levantar pegando minha mochila e descendo a montanha. Galhos se quebravam atrás de mim me fazendo andar mais rápido. Pulei sobre as pedras e raízes. Galhos rasgando minha pele, eu queria apenas para voltar para o carro. Joguei tudo no banco de trás, liguei o motor, tranquei as portas e saí pela estrada sinuosa da montanha. Mesmo de dentro do carro, pude ouvir os gritos ecoando pela floresta escura, enquanto passavam pelo meu veículo, de quem ou do que vinham os gritos nunca saberei. Dirigi a noite toda para voltar para casa, só parando quando cheguei em minha garagem, abandonei todos os meus equipamentos no carro e entrei correndo desabando no sofá. Quando o sol nasceu até de manhã, não faço ideia do que encontrei lá fora. Mas nunca mais me aventurei naquelas matas, acho que algo maligno espreita lá, esperando pelo próximo infeliz que ouse vagar, por aquela trilha sozinho. Esta história em particular aconteceu quando eu era adolescente, então foi há mais de 15 anos. Cresci na região de Aderon, passando a maior parte da minha infância e adolescência, acampando ou simplesmente passando o tempo ao ar livre. De alguma forma, durante 2 verões seguidos me juntei a um grupo, que viajava pelas estradas rurais e recolhia qualquer lixo, na maioria das vezes era apenas um trabalho de limpeza ao longo da estrada. Ocasionalmente éramos sempre solicitados pelos guardas florestais, a limpar trilhas ou estradas do condado, onde as pessoas jogavam lixo no bosque. Naquele dia, o grupo em que eu estava teve que se dividir e pegar quadrantes. Nos deram unidades de GPS, porém naquela época sua precisão geralmente estava dentro de 100 metros, se tivéssemos sorte. Isso não foi um problema para mim pois, naquela época eu sonhava em ser guia de trilhas ou guarda florestal. No entanto, outro grupo estavam desconfortáveis e escolheram ficar mais perto das estradas principais. O que me deixou tendo que ser deixado no final da estrada de serviço florestal, caminhando de volta para a área combinada de coleta. A cada um de nós foi dado um rolo de sacos de lixo e um pedaço de pau para recolher o lixo. A área onde fui deixado era conhecida por ser um dos maiores locais de despejo, as pessoas largavam seus sofás velhos ou cadeiras às vezes até colchões e móveis diversos. Mas alguém com um caminhão-plataforma, já havia passado pegando as peças maiores. Tudo o que sobrou eram os itens menores, como garrafas, latas, sacos, papéis, qualquer coisa nesse sentido. Infelizmente de vez em quando você encontraria coisas de natureza, mais sombria como animais de estimação indesejados, que foram digamos cuidados de uma forma desumana e naquele dia, aconteceu de eu me parar com uma ninhada de filhotes. Não me deram um rádio mas, se tivessem me dado eu teria chamado e eles teriam vindo me buscar. Naquele momento eu estava tentando manter os mais jovens longe, de ver as coisas mais sérias. Esta não foi a primeira vez que vi coisas dessa natureza, infelizmente eu levei um tempo para recolher todos os filhotes, colocando-os em um saco em vez de deixá-los empilhados. Eu decidi enterrar os animais, deixei minha mochila de suprimentos e meu pedaço de pau perto da estrada, entrei na floresta apenas com o saco andei cerca de 20 minutos,
afastado da estrada antes de encontrar um pinheiro bastante grande, que parecia um bom lugar de descanso para esses carinhas. Coloquei o saco no fundo da árvore e comecei a andar em círculos lentamente ao redor dela, procurando um pedaço de pau, pedra ou itens semelhantes, que eu pudesse usar para começar a cavar o buraco. Encontrei um galho bastante grande que consegui quebrar ao meio. Em seguida usei minha faca de bolso que sempre carregava, para afiar uma ponta. Voltei para a árvore e comecei a cavar o buraco. Levou um tempo, pois havia várias raízes pelas quais tive que contornar. Uma vez que cavei um buraco com cerca de meio metro de profundidade, comecei a enterrar os filhotes sem o saco, pois não queria enterrá-los como lixo. Tirei alguns momentos antes, para orar pelos animaizinhos, e pelos outros, pedindo que os livrasse a todos dos abusos e maldade humana. No entanto, enquanto estava cobrindo a sepultura, ouvi um pequeno galho quebrando a cerca de 15 metros, à minha esquerda. A posição em que eu estava, me impedia de ver por causa dos galhos da árvore, sobre os quais eu estava agachado. Parei de rezar e me mexer, e apenas ouvir qualquer som adicional. Foi um daqueles momentos em que os pássaros estão por aí fazendo seus barulhos. Embora estivessem do lado oposto, mais longe de onde o som veio. Não notei a mudança nos sons dos pássaros de estarem ao meu redor, para estarem longe de mim, em uma área diferente. Em meu estado distraído, depois de sentar ali por cerca de 3 minutos, olhando silenciosamente ao redor e tentando olhar através dos galhos à minha esquerda. Não vi nada, então continuei a trabalhar, depois de cobri-los e deixar várias pinhas e uma pedra bonita que encontrei. Levantei-me e comecei a andar para longe. Foi nesse momento que ouvi o que só poderia ser descrito como um gemido misturado com um rosnado. Aquela era uma região de ursos, mas também de pumas. Na hora, então, minha primeira preocupação era que um predador natural tivesse sentido o cheiro e viesse investigar. Eu só tinha minha faca de bolso como forma de autodefesa, não estava realmente com medo, ainda pois presumi que fosse 2 galhos de árvores esfregando uma na outra ao vento. Isso é bastante comum aqui na floresta. Olhando em volta não encontrei nada, novamente, mas assim, que estava prestes a continuar caminhando, ouvi um galho ou casca caindo de uma árvore, a cerca de 30 metros do grande pinheiro, que acabei de deixar. Olhei para cima e vi que a árvore tinha cerca da metade do tamanho do grande pinheiro, e no meio dela vi algo para o qual não tenho uma ótima descrição. Parecia ter uma cor marrom acinzentada esverdeada. Não tinha uma forma óbvia para descrever e tinha aproximadamente o tamanho de um filhote de urso. Imediatamente pulei praguejando, enquanto fazia virei-me e dei vários passos para trás, mantendo os olhos no que quer que fosse. Não conseguia dizer se era algo vivo ou não. Mas então começou a se mover e pude ver que era algo que não fazia parte da árvore. Honestamente, não consigo dizer o que vi. Não tinha pelos como um urso ou puma. A pele parecia quase como musgo vivo, mas pelo que sei aquilo, não tem nada a ver com uma preguiça e aquela coisa não se parecia com nenhum animal que eu já tivesse visto. Não consegui dizer se tinha uma cabeça ou rosto, até que virou e olhou para mim. Tinha um rosto, mas estava meio esmagado. Não consegui ver olhos ou características faciais, além de ser escuro. Me desculpem a minha falta de detalhes, eu estava a cerca de 25 metros da coisa e ela estava em uma árvore. Estava um pouco nublado. Naquele dia, e se você já esteve na floresta, num dia nublado é sempre escura. Então não consegui ter uma boa visão da coisa. No entanto, pude ver que tinha 4 membros, pois estavam enrolados ao redor da árvore. Tinham patas quase parecidas com guaxinim, mas as garras eram tão compridas quanto os dedos. Também tinha um rabo longo, semelhante a um rato. E o rabo ocasionalmente balançava de um lado para o outro. Fiquei observando enquanto ele descia lentamente da árvore e me observava, o tempo todo. Foi então que notei que tinha orelhas arredondadas, como de humanos, não de animais. Não fez nenhum som ao descer, exceto pelo leve arranhar das garras. Chegou a um galho cerca de 4 metros do chão. A coisa se movia como um guaxinim, mas a forma do corpo e sem pescoço aparente me fizeram ter certeza de que não era um guaxinim. Nem mesmo um urso ou qualquer outro animal, que eu pudesse pensar como uma doninha, porque não tinha focinho saindo. Seu rosto estava amassado, com um nariz que pareciam buracos, mas sem nenhuma forma óbvia,
vagamente era meio que um macaco. Seus olhos eram de uma cor mais clara, pois ocasionalmente pegavam o sol, sua pele ou o que quer que a cobrisse pareciam poder misturar como crescimento em uma árvore ou uma pedra no chão. De repente soltou um ronco em tom baixo. Foi então que decidi que já havia visto o suficiente, olhei para trás para ter certeza de que meu caminho estava livre, virei e praticamente corri. Olhei para trás várias vezes para ter certeza, mas não fui seguido e nunca mais o vi novamente. Até hoje me pergunto o que era aquilo. Contei ao guarda responsável por nós naquele dia, o que ele disse que provavelmente era um guaxinim com sarna e quando eu disse que o rosto não se parecia com nenhum guaxinim que eu tinha visto. Ele disse que eu devia estar enganado, seu rosto era semelhante ao de um macaco, de nariz achatado, mas as proporções gerais e formas não estavam lá. Há espécies desconhecidas de macacos na América do Norte e não era um animal de estimação exótico, que tivesse escapado. Não tenho uma resposta para o que vi naquele dia, ele estava claramente confortável escalando árvores. Então até hoje olho para cima, sempre que estou na floresta, não sei se alguma criatura ou espécie corresponde ao que vi e passei anos pesquisando isso de vez em quando. Esta pode não ser a história mais assustadora, mas é definitivamente uma das mais estranhas que tenho para contar. Você já teve alguma experiência enigmática ou incomum ao ar livre que o deixou perplexo ou intrigado? Se sim, fale um pouco sobre essa experiência, e como você lidou com a situação. Teorias sobre esse relato nos comentários, por favor. São 10 da manhã, tenham todos um bom dia, não esqueça seu like ajuda o canal, sua presença através da sua inscrição será sempre bem-vinda. E não esqueça meus amigos, há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que imaginamos. O último a sair apague as luzes e feche a porta.